Tal da futurologia da religião é algo surreal, né? É algo nojento. A religião ficar por aí futurizando tudo, que Jesus ainda vai voltar, que o juízo ainda vai acontecer, que o fim dos tempos ainda vai acontecer. É algo, sabe, que noja. A gente que aos poucos vai tendo conhecimento do Evangelho Eterno, aos poucos vai tendo conhecimento do livro do Apocalipse, você vê que essa futurologia da religião não serve para nada, a não ser para enganar os incautos, a não ser para enganar os religiosos, os fiéis, que vêm sustentando há mais de 1000 anos esse sistema corrupto, esse sistema mentiroso, chamado sistema religioso. Veja o que Jesus disse em Lucas, capítulo 23, do versículo 26 ao 31, quando ele estava sendo conduzido, Jesus estava sendo conduzido para o Gólgota, onde ele seria pendurado ou crucificado. Então, no caminho ali do sofrimento, ele falou essas passagens aqui. Olha que interessante. E enquanto o conduziam, eles agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Versículo 27. Uma grande multidão de povo o seguia, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos. 29. Porque virão dias em que se dirá: Bem-aventuradas as estéreis que não geraram, nem amamentaram. 30. Nesses dias dirão aos montes: Caiam em cima de nós, e as colinas cubram-nos. Porque se isso é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? Então aqui nessa passagem aqui, as mulheres estavam pranteando, chorando, se lamentando, vendo aquele sofrimento, vendo aquela situação que estava acontecendo com Jesus, na condução daquela cruz em suas costas, e ele apanhando, levando chute, cusparada, sendo humilhado, as seguidoras dele ali choravam. E Jesus falou: Filhas de Jerusalém, não chore por mim, chore antes por vocês mesmas e pelos seus filhos. Por que Jesus estava falando isso? Porque Jesus disse que naquela geração é que iria acontecer todas as coisas. E aqui com certeza Jesus estava alertando elas que elas iriam passar pelo grande dia de Deus, pelo grande dia do Senhor. E que aquelas que fossem estéreis deviam ficar felizes, porque foi dada uma sentença que as mulheres grávidas, naqueles dias que dessem à luz, elas iriam comer os seus próprios recém-nascidos. E dentro dessa fala futurística, Jesus também falou que o sofrimento da grande tribulação seria algo tão terrível que os homens, que as pessoas no desespero, na aflição e na agonia, iriam clamar para que os montes, os rochedos caíssem em cima deles, para que a morte fosse instantânea, coisa que não aconteceu. Tanto que está escrito em Apocalipse que eles clamaram pela morte e a morte fugiu deles, porque assim foi determinado, assim foi profetizado, assim foi da vontade de Deus. Que os israelitas, quando chegasse o dia do Senhor, eles ficassem cercados, e durante esse cerco, que tem várias passagens na Bíblia que fala durante esse cerco, e lá dentro eles iriam passar necessidade, tanto de comida quanto água. Não ia ter nada para eles pagarem todos os pecados, pagarem todas as transgressões, pagarem toda a idolatria, a desobediência, a incredulidade deles. A sentença foi dada aos judeus. Então ele chega aqui, e fala no versículo 30, nesses dias dirão aos montes, caiam em cima de nós, e as colinas cubram-nos.
Porque o cerco em Jerusalém começou no ano de 69, ali pelo mês de julho, durou 13 meses, foi até o mês de agosto do ano 70. E nesse período faltou comida e o principal, faltou água, onde eles tiveram que beber sangue dentro de Jerusalém durante o cerco. Então você imagina aí a aflição, sem poder fugir, porque do lado externo ali de Jerusalém estavam as legiões romanas, estava o exército romano, sem poder, sem escape, sem ter ajuda. Somente o inimigo, eles avistavam somente o inimigo no seu encalço. Aí você vai para Apocalipse, capítulo 6, versículo 12 ao 17, fala sobre o sexto selo. Foram quebrados 7 selos. Esses selos foi justamente lá em Daniel, quando Cristo disse a Daniel, cele estas palavras até o tempo do fim. Quando chegou o tempo do fim, quando chegou Apocalipse 1:10, quando chegou o dia do Senhor, então durante aquela fase de julgamento, teve a quebra dos 7 selos, teve o toque das 7 trombetas, teve os 7 flagelos, teve os 2 ais e assim por diante. Em cada situação, em cada selo desse, houve uma tragédia, houve uma sentença, houve uma feitura contra a nação de Israel, contra os israelitas dentro de Jerusalém. E chegando aqui no sexto selo, olha que interessante. Vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto, o sol se tornou negro, como pano de saco feito de crina, a lua se tornou vermelha como sangue, ou seja, o sol aqui representava o templo representava o sol, e ele ficou escuro pela fumaça, pela poeira, e a lua representava os judeus, e ela ficou lavada de sangue, devido ao avanço das legiões romanas, do exército romano. Versículo 13. As estrelas do céu caíram sobre a terra. Essas estrelas representavam as 12 tribos de Israel. Não foi assim que José disse aos seus irmãos, que teve um sonho e viu 11 estrelas se dobrando para ele? Com ele, 12 estrelas. Então as estrelas do céu caíram da terra. Como a figueira deixa cair os seus figos verdes, quando sacudida por um vento forte. 14. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Uma metáfora. 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Veja aqui, se cumpriu em Apocalipse, se cumpriu quando o sexto selo foi quebrado, as palavras que Jesus disse lá atrás. Não foi isso que ele falou? Que os homens aqui, ó, versículo aqui 30, nesses dias, ou seja, nos dias da tribulação, nos dias da grande aflição, dirão aos montes, caiam em cima de nós, e as colinas cubram-nos. As pessoas iam clamar por essa situação, devido ao quê? Devido ao sofrimento estar sendo algo insuportável dentro de Jerusalém. Mas, e aí? Você lendo isso para um religioso, ele vai acreditar nisso? Claro que não. Ele não acredita porque ele é futurista. Ele não acredita porque os pregadores não levam a sério isso, essa consumação dos fatos. Jesus falou no ano 33 que as pessoas iriam clamar para que os montes dos rochedos caíssem em cima delas. Jesus falou isso no ano 33. Entre o ano 66 e a metade do ano 70 foi quando se cumpriu o Apocalipse. Foi quando a ira de Deus, porque chegou o grande... Foi quando o cálice da ira de Deus foi derramado sobre eles. Mas isso para a religião é
uma mentira, é uma futurização. Eles têm que futurizar isso aqui, eles têm que mandar isso para frente. Porque se eles explicar, falar, gente, isso daqui, quando Jesus falou no ano 33, dali a 37 anos, dali a 34 anos, se cumpriu. Quando Jerusalém foi cercada, quando Jerusalém foi sitiada pelo exército romano. Durante aqueles 13 meses, faltou comida, faltou alimento, faltou bebida, faltou água. Então o desespero daqueles judeus cercados ali dentro foi algo fora de qualquer expectativa. Foi uma grande tribulação, grande aflição. Assim como está aí Joel, assim como Daniel disse, que nunca tinha acontecido algo igual aquilo e jamais aconteceria novamente, que foi durante o dia do Senhor. Mas a religião não pode passar um entendimento desse, o mesmo entendimento que nós temos, porque senão eles estarão dando a carta de alforria aos religiosos, eles estarão dando a chave das algemas. E aí os religiosos não frequentarão mais os seus templos, não frequentarão mais as suas cavernas, e aí? Aí os pregadores terão que trabalhar. E trabalhar não é bom, trabalhar não pode. Infelizmente, a religião é assim. Eles não podem falar a verdade, eles não podem. E quem sofre com isso? Os fiéis, que ficam aí debaixo de maldição, que ficam aí debaixo do jugo, que ficam aí debaixo do chicote, levando uma vida maldita, levando uma vida de trevas, levando uma vida de falsas esperanças, falsas promessas. E ficam cultuando, ficam adorando homens. Porque eles dizem, não, nós somos homens de Deus. Eles são homens de Deus, do Deus da religião. Eles são homens do Deus Mamon, do Deus Baal-Zebub. Eles são esses aí. Porque, na verdade, os filhos de Deus, que são os espíritos, está influenciando a cabeça de muita gente, está ensinando muita gente a respeito do Evangelho eterno. Mostrando que tudo se cumpriu, mostrando que a escatologia foi consumada, mostrando que não tem mais nada para acontecer. A única coisa que nós temos que fazer é desfrutar do reino de Deus que está em nós e que foi já estabelecido no meio dos homens, na humanidade, sei lá onde, se é no entendimento, no coração, no espírito, há quase 2000 anos. Tá bom? Então, aquela passagem que Jesus disse que as pessoas iriam pedir para que as montanhas, os rochedos caíssem sobre eles, se cumpriu quando o sexto selo foi quebrado. Claro que esse selo não era um negocinho colado que foi lá batido e quebrado. Não, isso foi uma figura, foi uma simbologia. Porque, afinal de contas, o livro do Apocalipse é um livro 100% espiritual, não literal. Por isso que é difícil o religioso entender o livro do Apocalipse. Porque ele quer entender o literal dos escritos. E ali não tem como. Nos 22 capítulos aí, ele é 100% espiritual. Tá bom? Então, vou deixar essa pequena mensagem com você. Espero ter sido útil. E se foi, dê aquele joinha, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. Um excelente domingo, uma excelente semana para você. Até a próxima. Tchau, tchau.